Bom dia. Hoje vamos falar sobre emoção e sentimento. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Apesar de serem usados como sinônimos, as palavras emoção e sentimento têm significados distintos. Para entender, é importante ter o conhecimento de que uma emoção cria um sentimento. Por sua vez, este pode criar novas emoções e outros sentimentos. Basicamente, as emoções e os sentimentos estão estritamente relacionados. Isto porque, como uma emoção gera um sentimento que, por sua vez, pode dar início a emoções, um ciclo psicológico está em constante desenvolvimento. Emoção é uma reação a um estímulo ambiental. Neste sentido, podem causar experiências subjetivas e até mesmo alterações neurobiológicas. Elas ocorrem em uma região subcortical do cérebro e podem gerar mudanças no corpo. Ao ser exposto a alguma emoção, o cérebro libera hormônios que alteram o estado emocional da pessoa. Isto quer dizer que pode ocorrer reações físicas, como palpitações, choro, suor e até mesmo dores inexplicáveis. No entanto, diferente dos sentimentos gerados a partir das emoções, essas reações são automáticas, ou seja, perante algum acontecimento, cada pessoa passará por uma emoção distinta, que será desenvolvida no cérebro instantaneamente. Por isso, são geralmente relacionadas à comunicação, pois são perceptíveis por outros indivíduos ao redor da pessoa emotiva. Logo, é possível identificar a origem da emoção caso seja analisada no momento, pois são geradas por fatos. Apesar disso, uma pessoa pode ter uma emoção diferente da outra em um caso idêntico. Isto porque também depende da experiência de cada indivíduo, suas crenças e seus sentimentos, que são bem mais complexos que as emoções. Isto explica porque, em alguns casos, certos indivíduos respondem de maneira diferente a determinados acontecimentos. As emoções podem ser primárias, secundárias e de fundo. Neste sentido, pode-se dizer que as primárias são aquelas mais perceptíveis por aqueles que estão ao redor, como pânico e alegria. Já as emoções secundárias nem sempre são visíveis, pois podem ser emoções de nervosismo, vergonha ou culpa. As emoções causam reações físicas, apesar de alguns indivíduos serem capazes de controlar estas reações para que não afetem o mundo ao redor. Muitos consideram extremamente difícil manter as emoções sob controle. O sentimento. O sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Neste sentido, as reações geradas pelas emoções de forma consciente serão os gatilhos para a criação de sentimentos. Geralmente são sensações que acontecem no fundo da mente e podem ser facilmente escondidas do mundo ao redor. Entender a relação entre as emoções e os sentimentos é crucial para o autoconhecimento. Isto porque o sentimento é algo profundo e que pode ser disfarçado pelo indivíduo. Por isso é de extrema importância ter alguém de confiança com quem a pessoa possa dividir seus sentimentos. Diferentemente das emoções, os sentimentos podem ser passageiros e em alguns casos podem durar a vida toda. Casos de sentimentos negativos como tristeza profunda podem causar doenças como a depressão. Apesar de serem menos intensos que as emoções, os sentimentos duram muito mais tempo, o que pode ser bom como um sentimento de amor ou ruim como um sentimento de ódio. Além disso, a causa do sentimento não é facilmente identificada, o que pode gerar angústia e sofrimento para quem lida com sentimentos negativos. Por ser de âmbito extremamente íntimo, o sofrimento pode passar despercebido por todos.
De um modo geral, os sentimentos são vistos como uma disposição mental perante algo ou alguém. Entre os exemplos de sentimento podemos citar o amor, felicidade, ódio, inveja, compaixão, decepção. Estes são apenas alguns dos sentimentos mais comuns dos seres humanos, uma vez que, dependendo do indivíduo, vários outros podem se apresentar. Há um sentimento de curiosidade, gratidão, justiça, medo, entre centenas de outros. Como visto, as emoções são reações do cérebro perante um acontecimento e podem até ser físicas. No entanto, são passageiras e podem gerar sentimentos ou não. Já um sentimento criado a partir de uma emoção é duradouro. Por exemplo, se um ser humano está caminhando por uma floresta e se depara com um tigre, imediatamente será tomado por uma emoção de pânico. A emoção fará o cérebro liberar hormônios para o indivíduo reagir à situação e se salvar. Isto gera o que a psicologia chama de comportamento de luta ou fuga. No entanto, se um ser humano estiver pensando em um tigre em seu instinto animal, que não o faria hesitar em atacar uma pessoa, o sentimento é de medo. Isto porque não se encontra frente a frente com o animal que lhe traz o sentimento à tona. Se estivesse, passaria por uma emoção.